A imprensa no Brasil está chegando aos 200 anos. E para contar essa história, está sendo lançada em todo o país a Rede Alfredo de Carvalho. Vão ser registrados esses 2 séculos de imprensa, envolvendo pesquisadores, alunos e empresários. Aqui no estado, a rede tem a coordenação da professora Jussara Brites, professora da UFES. Para contar um pouquinho da história da imprensa capixaba, o jornalista Antônio de Pádua Gurgel. Obrigada pela presença de vocês. Jussara, quem foi Alfredo de Carvalho? Alfredo de Carvalho foi o pioneiro na pesquisa de jornalismo no Brasil. Agora, antes de prosseguir, falando sobre Alfredo de Carvalho, que ele é homenageado sendo a rede de pesquisadores tendo o nome dele, é só um pequeno acréscimo que eu não sou a única coordenadora, existe uma equipe e ela é formada, então, na coordenação geral, pelo professor Edgar Rebouças, também aqui da FAESA, e então estamos juntos nessa caminhada e para cá a gente quer a colaboração dos jornalistas, dos alunos, dos estudantes, das pessoas interessadas, das pessoas que têm histórias para contar aqui no Espírito Santo. Então conta pra gente um pouquinho do que é a rede. Então é o seguinte, ela foi estabelecida no ano passado, uma iniciativa da Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional. Ela é das ações que a Unesco desenvolve na América Latina, nessa área de comunicação, visando o desenvolvimento. Então, conhecer a própria realidade é uma forma de se pensar no crescimento, preservar a memória também, não transformar a história do país em mais um produto descartável. Então, esse é um dos objetivos da rede, mostrando que é preciso, então, recuperar esses dados históricos que existem no Brasil inteiro e comemorar também, apesar do atraso, da implantação da imprensa no Brasil, são só 200 anos, e numa situação em que, ao mesmo tempo que se comemora 200 anos de imprensa, a gente ainda tem um número considerável, por exemplo, de analfabetos no país e um número considerável de pessoas que não são analfabetas, mas que não têm acesso à informação que circula pelos jornais. Enfim, então são questões amplas, não é, que se debate, não é apenas uma questão de datas ou de colecionar retratos antigos, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, é um trabalho longo e que começou em São Paulo, se estendeu para vários estados e o Espírito Santo respondeu rápido, as 2 cursos de comunicação, os mais antigos aqui do Espírito Santo, se envolveram e estamos, então, abrindo essa possibilidade de pesquisa para todas as pessoas interessadas, não necessariamente acadêmicas. Desde quando que o Espírito Santo está participando da rede? Desde março desse ano, foi lançado na UFES, quando houve um simpósio da pesquisa em comunicação, o CIPEC, foi lançada, então, essa rede aqui com a presença do diretor científico, porque ela é dirigida pelo professor conhecido nosso, que sempre está por aqui nos apoiando, professor José Marques de Mello. Ele é o diretor científico da Cátedra Unesco e ele é o idealizador dessa rede. Então, ela funciona com pesquisadores, colaboradores, ela não tem recursos materiais, ela não remunera as pessoas que estão participando, nós fazemos enquanto interessados na história do nosso país, professores, e, enfim, acho que tem uma longa trajetória para se recuperar a história da imprensa no Espírito Santo, começando por catalogar todo o trabalho que já está feito, já está elaborado, como do colega que tem o Diário da Rua 7, contando a história de um veículo, como outros, professor Ézio, Gabriel Bittencourt, e muitas pessoas que devem ter escrito artigos, produzido monografias nas universidades, mesmo em cursos de história, em outros, que a gente precisa tomar conhecimento e recuperar e ir começando a montar um acervo, um banco de dados a esse respeito. Tá certo. Gurgel, você escreveu
o Diário da Rua 7. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre a imprensa capixaba? Desde criança, eu nasci aqui no Espírito Santo, né? Fui menino pelas ruas de Vitória e acompanhei de perto, principalmente no começo da década de 60, os jornais. Eu lia os jornais sempre no escritório do meu pai, etc. E me interessava pelos jornais, pelo Diário, pela Gazeta, pela Tribuna, que eram os jornais que havia naquela época. E o Diário funcionava perto da casa da minha avó. O Diário ficava na Rua 7 e a casa da minha avó era na Rua Coronel Monjardim. E a gente tinha uma certa familiaridade com o jornal, a gente convivia um pouco, a gente brincava por ali, acabava convivendo. E depois, quando eu já era adolescente, tinha um amigo meu, Rubinho Gomes, que trabalhava no Diário. Então, algumas vezes eu cheguei a ir lá com ele, para ver lá, ele fazendo jornal, etc. E o Diário, como os outros jornais da cidade, ficou marcado na minha memória. Quando chegou em 67, eu me mudei para Brasília. Fiquei um período lá e, ao voltar para Vitória, em 1979, chegou a minhas mãos um exemplar do Diário. Ainda era o período em que ainda estávamos no regime militar, embora já estivesse prestes a ser decretada a anistia, mas ainda estávamos no regime militar. E me chamou a atenção esse exemplar, essa edição do Diário que chegou à minha mão naquele dia, que era uma entrevista do Franklin Martins, que é um jornalista atualmente da Rede Globo, mas que foi um líder estudantil na década de 60. E essa entrevista, ela, em letras garrafais, trazia uma manchete na capa que era a seguinte: eu não sequestrei o embaixador japonês, só o americano. E aquilo me chamou a atenção. E eu pensei, puxa vida, tem um jornal como esse sendo feito aqui em Vitória. E, na época, o diretor do jornal era o Marian Caliste, pessoa de meu relacionamento, meu amigo. E aquela imagem daquela manchete ficou gravada na minha memória. Um pouco tempo depois, chegou às minhas mãos um exemplar de um livro, A Última Hora de Samuel, nos tempos de Weiner, que foi organizado pelo Anderson Campos, que é um jornalista carioca. É um livro delicioso, um livro muito interessante, e conta muitas histórias da última hora, muitas histórias da política brasileira. E quando eu vi aquele livro, eu falei, se algum dia eu tiver que fazer um livro semelhante a esse, vai ser sobre o Diário. Aí depois eu saí novamente de Vitória e passei um período no Rio, depois voltei para Brasília e comecei a trabalhar com essa história de fazer livro. Eu fiz o meu primeiro livro em 83, entre 83 e 84, chamava-se Socialistas no Brasil, Partidos, Programas e Experiências. Sempre com esse cunho histórico. Exatamente. Tem interesse histórico. Exatamente. E qual é a importância de retratar, de voltar na história da imprensa? Eu acredito, quer dizer, eu vou falar um pouco mais sobre esse trabalho meu de elaboração de livros, porque nós vamos chegar nisso, né, nessa questão da importância da imprensa como maneira de resgate da história, porque eu acho evidente a importância da história, né? Por que se guardar, por que se resgatar os fatos do passado? Né? Para aprender com os fatos do passado, compreender melhor o presente e ter condições de forjar um futuro melhor para as novas gerações. Né? Essa é a importância da história. E dentro da história, o jornalismo tem uma importância vital, como na sequência da nossa conversa aqui, eu acredito que vai ficar claro, né? Vai ficar demonstrado. Mas então, aí, quer dizer, logo na sequência, o segundo livro meu foi o Brasil vai às urnas, retrato da campanha presidencial. Nessa época eu já estava de volta a Brasília
em 1988, quando foi confirmada a realização da eleição presidencial no ano seguinte, 89. Você era um repórter político? Eu fui repórter político. Então, daí esse acesso também a essas informações. Exato. Eu, na verdade, eu sou filho de um político. Meu pai era deputado, foi vereador de Vitória, foi prefeito, foi deputado federal. E eu convivi sempre com esse ambiente de política. Depois, quando eu fui para Brasília em 67, eu me integrei ao movimento estudantil. Em 68 eu fui um dirigente secundarista, participei daquelas passeatas, daquele negócio todo. Então eu sempre tive uma participação política bem intensa, né? Uma vida política bem intensa. Então, Ou você seguia a carreira política ou jornalismo, então. Exatamente. No caso, na época, quando meu pai foi cassado, no final de 68, começo de 69, após a decretação do AI-5, realmente se colocou essa situação. Muitos filhos, ou esposas, ou parentes de cassados, aproveitaram aquele espaço deixado pelo seu parente cassado e aquele capital eleitoral, digamos assim, se candidataram e ingressaram na política. Mas, na época, eu estava engajado no movimento estudantil e não acreditava no parlamento, na luta parlamentar, e mesmo porque, naquela época, realmente o parlamento fazia muito pouco, tinha muito pouco espaço para atuar. E realmente eu acho que eu não me arrependo de ter trilhado esse caminho. Sei. O jornalismo hoje em dia ele é reconhecido? Eu acho que o jornalismo, ele sempre foi reconhecido e sempre será reconhecido, né? Porque quanto mais a sociedade fica complexa, mais há necessidade de haver canais de comunicação. E então então o jornalismo sempre vai ser importante, cada vez mais importante, cada vez aumenta mais o número de veículos de comunicação, até a variedade de mídias, né? Cada dia que surgem novas mídias, agora nós estamos com a internet. Então eu acho que o jornalismo sempre vai ser importante. Tá certo. Qual a importância do Estado estar participando da Rede Alfredo de Carvalho, doutora? O Estado do Espírito Santo não pode ficar alheio, né, a contar essa história, a participar. Agora, além de participar enquanto integrante e resgatar esse trabalho local, ele está dando um exemplo interessante da forma de organização que nós estamos buscando junto com as pessoas que já se integraram à rede. Surgiu, né, da segunda reunião que foi aqui, a ideia de constituirmos um comitê estadual para poder congregar outras instituições que não as universidades, porque, de um modo geral, a pesquisa ela fica intramuros das universidades, ela acaba não cumprindo o papel da extensão mesmo, né, que ela servir o propósito de alimentar as pessoas de informação, por exemplo. E como participar da rede? Basta entrar em contato com a professora Edgar Rebouças aqui da FAESA, comigo, que eu sou do curso de Comunicação Social da UFES, por enquanto, nós não temos ainda uma sede definida, ou encaminhar, mesmo por escrito, algum projeto, interesse ou alguma informação, porque existem vários grupos, segmentos temáticos, como a gente chama, né? Que eles estão por gêneros de veículo, né? Jornal, impresso, televisão, rádio, online, etc. Mas também do ponto de vista de biografias, mais um ponto de vista, mais trabalho mais de ordem metodológica e também da elaboração de eventos, porque nós pretendemos organizar, por exemplo, mesas redondas, debates com jornalistas daqui do Espírito Santo, que eles, né, possam contar a história que eles vivem, que eles viveram, as coisas, os belos casos, né? Fica até agradável, como o Gurgel, ele conhece bem, né? Essas coisas de... Ontem eu estive também, por exemplo, com a professora Cleci Coutinho, foi a primeira jornalista mulher mesmo aqui no Espírito Santo, ela tem casos interessantíssimos, ela não conseguia entrar numa redação no começo com matéria, ela chegava lá de fora e entregava. Então, são casos interessantes que vai se contando, né? Tá certo. Só um minutinho, daqui a pouco a gente continua o assunto. O mídia vai para um breve intervalo e já a gente está de volta.
Estamos de volta com Mídia, hoje falando sobre a Rede Alfredo de Carvalho e a imprensa capixaba. Com a gente, a responsável pela Rede Alfredo de Carvalho aqui no estado, Jussara Brits, e o jornalista Antônio de Pádua Gurgel. Jussara, eu queria que você continuasse seu pensamento antes do intervalo, que você estava conversando com a gente antes do intervalo. Nós falávamos da estrutura dessa rede, né, que ela se constitui de comissões e tem várias vertentes temáticas para poder realmente ser ampla e abrigar, então, todas as possibilidades de olhares que a gente possa ter sobre a imprensa. E então ela se constituiu dessa maneira e foi devido ao interesse das instituições, do Sindicato de Jornalistas, da Rede Gazeta, de vários colegas, alunos, se teve a ideia de criar um comitê estadual. Então esse é o primeiro comitê que se constitui em torno da rede Alfredo de Carvalho. Nós já tivemos a notícia de que ele vai ser modelo de organização para os demais estados que estão participando, porque as outras iniciativas, elas são fragmentadas, são excelentes, mas são fragmentadas. Revista, um jornal, um jornalista, um aluno. Então, a questão é somar todos esses esforços. E nós, ontem, tivemos, então, essa semana, a felicidade de constituirmos, de instalarmos o comitê no Espírito Santo, numa reunião na Rede Gazeta. Então, estavam presentes 10 instituições, entre a FAESA, a UFES, a Rede Gazeta, então, acolhemos a Prefeitura Municipal. Nós achamos que o papel das prefeituras é importante, porque nas localidades também está a história do Espírito Santo. Então, nós gostaríamos, de futuramente fazer um trabalho de estímulo aos prefeitos e às bibliotecas, às escolas do interior do estado para se juntarem a nós nesse trabalho. Eu queria explicar também que o meu papel de coordenadora é no sentido de estimular as pessoas a participarem desse trabalho. Eu não tenho uma tradição na área de história, eu trabalho com políticas de comunicação, com outros setores. E acho que muitos colegas têm muita colaboração para dar, mas alguém teria que dar o primeiro passo e aceitar essa missão de estimular as outras pessoas a participarem, principalmente sair para fora da universidade. Então, é essa função que eu estou tendo com o Edgar Rebouças aqui da FAESA, para que não haja constrangimento das pessoas quererem agregar a sua participação. Não necessariamente universitários, não necessariamente pesquisadores, escritores. Às vezes, uma pessoa, um leitor tem um acervo, tem alguma coisa importante para contar em casa. Bom, um outro detalhe também importante, que foi ideias que estão surgindo, por exemplo, a ideia da Rede Gazeta de fazer um museu da imprensa capixaba. E sentiu que participando dessa rede, ela pode solidificar essa ideia. Não um museu da Rede Gazeta, porque a ideia é que seja dos capixabas, do Espírito Santo. Enfim, essa questão está aberta à participação. Agora, em relação à qualidade, como é que vocês veem a imprensa brasileira hoje? Qualidade, pois não. Então, deixa eu falar. Bom, ao falar sobre a qualidade da imprensa, eu quero também antes retomar um pouco o fio da meada que eu estava falando quando você perguntou sobre a importância do jornalismo no estudo da história, Então, quando eu fui fazer o meu segundo livro, O Brasil vai às Urnas, em 88, eu tive a ideia de fazer sobre a campanha que ocorreria no ano seguinte, aquela malfadada campanha que elegeu Fernando Collor. E então, o método que eu usei para recolher as informações, além das informações de bastidores, que eu como repórter político, eu tinha acesso aos principais personagens daquela campanha, como Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, etc. Mas precisava de um fio da meada, não bastava fatos, causos, era necessário, a minha ideia, meu projeto era justamente contar a história da campanha. E eu recorri aqui aos jornais. Então, eu comecei, a partir do momento que eu me decidi a fazer esse livro, eu comecei a comprar os jornais diariamente, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Globo, Correio Brasiliense,
e pelo menos esses 4 jornais, e recortando, selecionando as matérias a respeito da campanha presidencial, que naquele momento estava apenas engateando, estavam se articulando as candidaturas. E, no fim, o resultado foi um livro que teve até alguma repercussão na época, contou com a participação do David Fleischer, que foi esse livro, Brasil vai às urnas, retrato da campanha presidencial. Então, eu acho que o jornalismo, cada vez mais, ele tem uma importância cada vez maior para a história, como fonte de pesquisa histórica, né? E certamente esse trabalho que a rede está iniciando aqui vai ser de vital importância para os pesquisadores do futuro, quando quiserem escrever alguma coisa a respeito desse período. Da importância da imprensa, tudo bem. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da qualidade. Como é que a imprensa hoje ela está sendo vista? Não, eu acho que existe diferentes aspectos que se pode enfocar para responder essa pergunta. Em primeiro lugar, é o seguinte: hoje em dia, sem dúvida alguma, a imprensa dispõe de um arsenal de tecnológico, né, muito superior aos recursos que havia, por exemplo, na época do diário, né, quando nem lauda ainda existia, né? Quer dizer, hoje em dia nem se sabe mais o que é lauda. Já é um termo histórico, né? Exatamente. Hoje já é um termo histórico. Naquela época ainda não havia lauda. Lauda era um papel em que os jornalistas colocavam na máquina de escrever, que também já é uma coisa histórica. Uma peça de museu. E então, aquele papel ele tinha era numerado para poder definir os espaços qual espaço que o texto ia ocupar. Pois é, naquela época não havia isso porque o jornal era composto a chumbo. Então, eram os próprios gráficos que compunham, pegava aquelas letras, juntava e cortava pelo pé. Quando não dava, tirava a última frase, etc. Então, quer dizer, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista dos recursos, hoje em dia, sem dúvida alguma, a imprensa está muito melhor aparelhada do que no passado. E, além disso, ela tem uma característica diferente da característica que era antes. Em relação à ética, por exemplo, os jornalistas estão seguindo a ética do jornalista? Hoje em dia, os veículos de comunicação, os meios de comunicação, essencialmente são empresas, são grupos empresariais ou porta-vozes de grupos empresariais que têm um objetivo definido, que é o objetivo de resultado financeiro. E, nesse aspecto, o que se observa é que uma boa parte da linha editorial dessas publicações, desses veículos de comunicação, é voltada para o reforço a obtenção desses resultados financeiros. Então, falando-se isso, alguma coisa da ética tem que ser sacrificada, porque se o objetivo é ganhar dinheiro, então aquela coisa de que a função essencial do jornalista, do jornalismo, é informar a sociedade, fica um pouco sacrificada. Porque se uma determinada informação afeta os interesses do grupo empresarial daquele veículo, essa informação, se for publicada, ela vai ser publicada de uma maneira que venha a atender esses interesses. Eu acho que a questão um pouquinho mais, eu gostaria de acrescentar, que é uma questão bastante sutil. Eu acho complicado a gente falar. Eu acho que a gente deve observar o comportamento da imprensa e de outras instituições que a representam. Ela não é uma coisa que existe fora da sociedade, ela integra a sociedade e atua em conjunto com a sociedade. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado com um tema hoje que é, por exemplo, de como é que as políticas públicas se formam pelo intermédio da imprensa. Porque a imprensa, ela na verdade, muitos pesquisadores têm mostrado que há uma relação de cooperação e conflito entre a imprensa, por exemplo, e os movimentos sociais.
Então, é complicado quando a gente imagina que os interesses empresariais são totalmente apartados dos interesses da população ou da sociedade civil. Um não existe sobre o outro. Então, existe cooperação e existe conflito. Um exemplo bem prático. Como é que a ideia, a noção de desenvolvimento a partir da energia, por exemplo, isso é uma questão histórica. Como que que a gente pode ver a partir, como que os conteúdos são trabalhados historicamente pela imprensa? Energia nuclear, por exemplo. Historicamente, nos anos 60, como é que era a interpretação dos jornalistas, por exemplo, que faz a história diária, né, que registra? Progresso. Então, foi necessário que que a sociedade civil se mobilizasse, se estruturasse com suas estratégias para que fosse alterando esse entendimento da imprensa a respeito desse tema. Por exemplo, nesses 2 séculos de existência da imprensa, você acha que a imprensa ela conseguiu atingir os benefícios de toda a sociedade ou só a parte da elite? Como é que fica isso? Então, eu acho que esse exemplo que eu estou dando, você pode entender, porque a questão não é assim tão maniqueísta, tão dividida, né? Existe uma relação complexa entre a sociedade civil e a imprensa. Ela tem, sim, uma finalidade comercial. Esse é o fundamento de muitas iniciativas, mas nós tivemos no país surtos importantes de jornalismo que a gente chama alternativo. Nós temos jornalismo de bairro, nós temos jornalismo aqui dentro da universidade. Isso é jornalismo, isso é imprensa. Certo? Então, eu não estou em defesa do capitalismo, por exemplo. Existe esse conflito entre capital, né, e trabalho, por exemplo. São outras questões que entram nessa relação complexa. Agora, por exemplo, continuando aquele exemplo é por causa da imprensa que hoje a gente sabe que a energia nuclear é extremamente perigosa e predadora, né, do meio ambiente. É a imprensa, sim, mas foi preciso que se travasse uma luta árdua da sociedade civil, dos movimentos populares organizados, para que influísse nesse tipo de interpretação que a imprensa tem dos fatos. Agora, Jussara, uma coisa que está bem sendo discutida agora é a respeito da suspensão do registro de jornalista. Como é que você vê isso? Eu acho o seguinte, eu não sou contra a reserva de mercado. Então, quando se fala que diploma de jornalismo é reserva de mercado, eu digo que não é reserva de mercado. Quando a gente vê a OAB ter para poder dar um registro de profissional de direito, ela vai conferir a qualidade do trabalho que essa pessoa pode desenvolver, não é reserva de trabalho, é zelo. Então, enfim, as coisas, os médicos, por exemplo, é preciso uma formação na área para que se desenvolva a atividade médica em todas as áreas, odontologia, seja lá qual for. Uhum. Na comunicação, da mesma maneira, nós não temos ainda o crescimento de classe suficiente que nos permita fiscalizar a qualidade da atividade profissional. Mas o diploma é ainda uma das raras coisas que garantem que aquela pessoa portadora daquele diploma passou por um processo. Se foi bom, aí é outra questão. Se foi bem feito, é uma questão de qualidade de ensino que é preciso discutir nesse país e que os sindicatos jornalistas discutem com as universidades. Então, o diploma é preciso que ele permaneça ainda, porque ele é ainda um único instrumento que se tem para se garantir uma certa decência na nossa profissão. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente até gostaria de bater um pouquinho mais de papo com vocês, mas o Mídia vai encerrando por aqui. Até o próximo programa. Uma boa noite.